Eu me chamo Andressa Fachete, eu sou psicóloga. Para quem me acompanha aqui já sabe, né? E para quem não me acompanha, né, está vindo hoje pela primeira vez, muito prazer, eu sou Andressa, sou psicóloga, né? E gosto de falar com os casais, na verdade. Nós estamos fazendo aí uma maratona para os casais, nós estamos trazendo aí várias problemáticas, vocês sempre me ajudam no tema. Eu faço basicamente os temas que vocês pedem, né? Vou lá, faço as enquetes, vocês respondem no Instagram, no Facebook, né? Automaticamente aí nós já vamos conseguindo nos conectar mais e saber realmente o que vocês precisam saber. De que forma realmente vocês precisam ser ajudados, não é mesmo? De que forma vocês precisam ser ajudados aí na casa de vocês. Então, hoje, a nossa live, né, já tá aí o tema. O tema é um tema bem específico, que nós vamos falar um pouco sobre problemas entre padrasto, madrastas com os enteados ou as enteadas. A nossa segunda colaboradora, né, com a história de vida dela hoje é a Ana. Ana também é um nome fictício, viu? Ana tem um filho de 7 anos e ela teve um relacionamento muito conturbado com o pai desse garoto. Muito. E esse garoto já tinha vários traumas, porque com 7 anos ele já tinha visto muita coisa para 7 anos. Ele viveu muito tempo embaixo desses traumas. E quando a mãe e o pai se separou, eles mantinham contato. O pai pagava pensão, do jeito dele, mas pagava. O pai morava em outro município, porém, tinha o seu contato ali com essa mãe e com esse filho. Ao passar do tempo, essa mãe e esse filho, eles acabaram mudando de município e essa mãe começou a se relacionar com o homem. Tudo que essa mãe queria tudo que Ana queria especificamente era ter uma família. Era conseguir realmente mostrar para o filho que ele ia ter um pai, um padrasto que fosse, mas que ele ia ter sim, uma figura masculina, para que ele pudesse realmente ali entender que ele era uma pessoa que poderia ter uma família, assim como os amiguinhos dele da escola. E nessa enlouquência de encontrar alguém, nesse desespero por encontrar alguém, essa mulher se relacionou com um homem e esse homem tinha ciúmes daquela criança. Porque para aquele homem ele trouxe os traumas, as bagagens, as tristezas, tudo que era ruim e depositou nessa relação. Ele tinha ciúme daquela criança, porque naquela criança ele via o pai daquela criança. Então, tudo que aquela criança fazia, da maneira que aquela criança fazia, tudo, se a criança tossisse, era motivo de briga. Uma coisa mínima que a criança se comportasse, quebrou um copo, quebrou alguma coisa, era um problema gravíssimo entre eles. Porque, na verdade, ele não suportava aquela criança. Porque ele não via aquela criança como criança, e sim como o ex-marido da sua mulher. Eles viveram muito tempo assim. Eles tiveram um problema muito sério. Só que essa criança, ela foi crescendo, ela foi vivendo, ela foi mudando, só que ela mudava lá dentro do quarto. Para os problemas não acontecer dentro dessa casa, o que essa mãe fez? Essa mãe pegou e levou essa criança para o quarto. E fulano chegou, então vamos fechar a porta, amorzinho, brincando, né, com o filhinho, fica aí no quarto. Mamãe vai jogar um pouquinho com você. A mamãe ia pro quarto, jogava com ele, voltava pra sala, ficava com o marido ali, assistindo filme. Aí o marido já reclamava que ela tinha ficado no quarto, o filho já queria essa mãe, e o filho não podia respirar, o filho não podia fazer nada, e essa mãe viveu durante um tempo gigantesco, amedrontada e no meio daquela situação. Ela vivia extremamente aterrorizada, porque aquela situação era muito terrível para ela. Aquela situação de ou escolhe o marido ou escolhe o filho, mas não, ela queria aquela família junto. E na cabeça dela, se ela jogasse tudo pro ar, ela nunca teria uma família. Era muito mais fácil eles se adaptarem do que ela reencontrar, do que ela se relacionar com outra pessoa. E assim, foram anos ela tentando essa relação. Esse rapaz cresceu, virou um homem, foi pra faculdade, começou a estudar. Só que ele começou a viver a vida dele dentro do próprio lar. E aí, eles tiveram um filho. O padrasto, com a mãe, teve um filho. Mesmo assim,
O tempo já tinha passado. E aquele filho continuava sendo um problema. O enteado era um problema. Quando ele começou a se relacionar com o filho, ficou 2 problemas. Por quê? Porque o padrasto antes ele tinha ciúme apenas daquela mulher. Agora ele tem ciúme da mulher e do filho. Porque o filho, né, o enteado mesmo, ama aquela criança. Por quê? Porque ele reproduziu nele a criança que ele não foi. Então ele deixa a criança brincar, ele leva para passear, ele tá junto, ele tá próximo, ele tá se envolvendo. E aquela criança automaticamente ama aquele irmão. Então juntos eles aprontam, eles fazem isso, eles fazem aquilo, mesmo o enteado estando mais velho. Só que essa mãe continua sempre pisando em ovos. Essa mãe continua sempre tendo que não ser quem ela é, aceitar o que ela não quer. O filho destrata o padrasto destrata o filho, e aquela relação conturbada. E mesmo assim, ela fica no meio desse termo. Será que quantas vezes você não tem ficado no meio termo na relação da sua família? Será que quantas vezes você não deixou de ser você não deixou de se impor, você falou, não faça isso com meu filho porque eu não quero. Para você não conseguir realmente. Porque se você falasse isso, ele iria embora e você não queria perder ele. Você não queria perder ninguém. Só que você também não queria viver assim. Será quantas vezes você realmente deixou com que seu filho fosse maltratado ou pagasse por algo que a culpa não era dele para satisfazer o seu marido? Agora eu quero conversar um pouquinho com esse padrasto. Será que esse padrasto ele tem noção do peso emocional que ele tem quando ele assume esse papel? Será que esse padrasto ele tem noção que a vida de uma criança, que a expectativa daquela criança está nas mãos dele? Eu acho que ele não deve ter essa noção, né? Porque senão não se comportaria dessas formas. E será que você não tem feito isso? Não tem tratado bem, não tem gostado, não tem fingido que tá gostando, mas porque você quer aquela pessoa? Você não tá enxergando lá na frente? Você não tá enxergando os problemas lá da frente? Você não tá enxergando que isso realmente pode causar? Essa é uma questão para ser pensada. E hoje vocês não vão resolver esse problema. Esse tema é de conscientização das escolhas que vocês estão fazendo. Você é responsável pelas escolhas que você faz. Então, essa é a conscientização disso. Das escolhas disso. Depois de você se conscientizar, agora, deixa, eu já tô nesse problema, eu já tô nessa relação. O que eu faço? Olhe para você, o que pode ser mudado? Qual que é o problema de vocês? O que está acontecendo dentro de vocês? Existem vários problemas, mas qual é realmente aquele que você enfrenta? Você não dá um poder a mais? Você não dá uma aguçada naquele problema que você tem? Será que realmente esse problema é um problema ou você que está fazendo tanto problema daquele? Será que é fácil, né, você entender as fases da criança? Porque se você aceitou, você precisa, no mínimo, estudar sobre as fases das crianças. Entender realmente. Ele tá no momento que ele tá respondendo, mas isso é normal. Eu vou impor limite, eu vou educar, mas eu sei que isso vai acontecer. Você está preparado para viver aquilo que você realmente quis viver? Que você escolheu? Então, sempre que você for escolher lidar com uma criança, entenda que aquilo que você faz com ela dentro daquele lar vai determinar exatamente como ela vai ser, como ela vai enxergar a vida. Eu sei que existem várias pessoas que passaram por tantos traumas por ser criado com padrasto, por ser criado com madrasta, por não se sentir acolhido, por não se sentir amado, por não se sentir... tô na minha casa. Você sabe, gente, crianças que elas acreditam que elas não têm casa. Que quando tá com o pai não é aceito, quando tá com a mãe também não é aceito, porque tem a madrasta e tem o padrasto. Ele nunca se sente ali, incluso. Será que você tá fazendo isso com seu filho?
Será que realmente é importante pensar sobre isso? E essa é a minha chamada de hoje para você. Será que realmente é importante você pensar muito antes de colocar alguém na sua vida para se relacionar? Será que é importante você pensar na responsabilidade que você está pegando para você e se você aguenta e se você quer isso?